Oi, povo! Esse é mais um Resenha Café pra gente falar sobre os jogos amistosos das seleções brasileiras femininas. Então, antes de começar a resenha por aqui, eu vou pedir pra você comentar, deixar seu like, compartilhar, porque pra resenha ficar realmente gostosa tem que ter a interação de vocês, beleza? Bom, eu fiz uma série de anotações por aqui pra eu não me perder no nosso assunto, porque isso é muito fácil de acontecer. Mas vamos lá, antes da gente falar sobre os jogos da seleção principal, a seleção sub-20 fez uma série de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, que vai rolar em setembro na Polônia. Então, o Brasil teve jogo dia 3, 6 e 9 de junho. Dia 3 foi contra a Finlândia, perdeu para a Finlândia por 4-1. Os dois primeiros jogos, contra a Finlândia e contra a Coreia do Sul, não teve transmissão. E aí o Brasil perdeu para a Finlândia, sub-23 no caso, no dia 3 por 4-1. No dia 6 enfrentou a Coreia do Sul e venceu por 3-0. E ontem de manhã a seleção brasileira enfrentou Portugal, venceu por 3-1. Não teve dificuldade no jogo, foi um jogo fácil para o Brasil controlar. Portugal tentou ali uma reação na hora do gol, mas nada que desse trabalho para Camila Orlando e para as atletas. Eu acredito, às vésperas aí da Copa do Mundo da categoria, que a Camila Orlando tem esse grupo na mão, é um grupo coeso. Eu acho que ela já tem definido a sua base, do elenco para a Copa do Mundo, e fica aí a ansiedade para a gente conferir como que as meninas vão se comportar na competição. Agora, falando de seleção principal, Brasil e Estados Unidos se enfrentaram sábado na Neoquímica Arena e ontem, dia 9, na Arena Castelão. A minha ideia para fazer esse vídeo era fazer um vídeo comparativo dos desempenhos, como que o Brasil foi no primeiro jogo, como o Brasil se saiu no segundo jogo. O jogo ontem foi uma loucura, então meio que vai ser difícil fazer exatamente o que eu queria, mas eu acho importante a gente trazer alguns pontos, porque para além do que a gente viu ontem no jogo, tem alguns pontos que não dá pra gente deixar fora dessa equação. Primeiro deles, na transmissão ontem, eu vi o jogo pelo GE, não sei por onde você assistiu, mas eu vi o jogo pelo GE. A Beli trouxe um dado que 70% das mulheres que jogam futebol hoje são dos Estados Unidos. É um país que estimula as meninas a jogarem bola desde muito novas. Então, só nisso já tem um grande diferencial entre as duas escolas, Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma das ligas mais competitivas hoje e que melhor paga suas atletas, Eles se preocupam muito com esse reconhecimento financeiro, vamos dizer assim, mas tem essa diferença nas duas escolas. E do outro lado é um Brasil que ainda está engatinhando para criar essa cultura do futebol feminino, vendendo atletas para a NWSL, colocando mais de 55 mil pessoas ontem no jogo terça-feira, 9h30 da noite, uma festa linda da torcida, com direito a mosaico, foi lindo de se ver. E o outro dado importante é que a Gisele Correia do Lance trouxe a informação de que 68% dos ingressos vendidos na Arena Castelão foram para mulheres, um pouco abaixo do que foi em São Paulo, que foi de 75%. Isso mostra uma cultura sendo feita, talvez de mulheres que venham de outras modalidades e estão abraçando o futebol feminino também, mas a gente vê aí, de repente, uma sensação de segurança para as mulheres de estarem num estádio, de acompanharem jogos de maneira mais segura com suas companheiras, enfim, com a sua família, quem elas desejarem. Então eu acho que não dá para deixar isso fora dessa equação. Para além disso, Brasil e Estados Unidos se enfrentaram 44 vezes na história e no sábado o Brasil conquistou a 5ª vitória. Então, pelo número de confrontos, é muito pouco o número de vitórias do Brasil nos Estados Unidos, que eu já falei aqui, é muito forte na sua escola. Os Estados Unidos são 4 vezes campeões da Copa do Mundo, tem 4 títulos, e são 5 vezes campeões olímpicas. Dessas 5 vezes, 3 são em cima do Brasil. Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024. E aí, só por esse contexto, eu acredito que não dava pra gente ter a arbitragem que a gente teve ontem no jogo.
né, muito abaixo do que o duelo, o enfrentamento merecia. E aí, dentro dessa loucura que foi o jogo, fica muito difícil eu fazer o vídeo do jeito que eu queria, trazer aqui o debate pra gente discutir, mas eu acredito que o Brasil perdeu ontem no duelo mental. Foram 6 cartões amarelos, 4 cartões vermelhos, uma arbitragem que realmente dominou muito o jogo, picotou muito o jogo. Era um jogo brigado, algumas entradas beirando a agressão. A gente teve o pisão, né, na Tainá Maranhão, que não teve cartão, que não teve nenhuma punição. Então a árbitra perdeu totalmente o controle do jogo, o rumo do jogo. Mas se a gente parar para olhar os 4 tempos jogados, né, dos 2 jogos, os 4 tempos jogados, foi 3-1 para os Estados Unidos. O Brasil jogou muito bem o primeiro tempo do primeiro jogo. No primeiro jogo, os Estados Unidos conseguiram controlar, muito porque o Brasil cansou, eu acredito, no segundo tempo, mas os Estados Unidos conseguiram equilibrar, tiveram chances, só não tiveram sorte de reverter no placar. Mas os Estados Unidos melhoraram bem no segundo tempo. E aí, pro segundo jogo, a Emma trabalhou onde ela acreditou que perdeu no primeiro jogo, que foi no mental. E o Brasil não soube sustentar isso, a começar pelo Arthur Elias. Não dá pra se perder mentalmente do jeito que foi ontem. Mas aí eu trouxe alguns pontos aqui pra colocar na mesa e o debate não ficar assim tão raso, né? Do que a gente tem de bom e do que a gente tem de ruim nesses 2 confrontos. A Lorena, pra mim, ficou indiscutível no gol. A Lorena. No primeiro jogo, o Arthur surpreendeu uma galera porque colocou uma linha de 4 na defesa, mas assim, era Isa Arraes, Thaís Ferreira e Marisa para fazer um 1 contra 1 ali na última linha dos Estados Unidos, e a Belinha meio que sobrando, fazendo aquele corredor, né? E aí ontem a Emma mudou isso, colocou a Peterson, e aí a Peterson conseguiu anular as descidas da Belinha, e a gente não viu a Belinha fazendo essas descidas ofensivas que ela fez no primeiro jogo. O cruzamento do gol da Tainá Maranhão foi ela que fez. E aí, apesar da bola ter resvalado nela, né, desviado nela no gol ontem, pra mim foi uma infelicidade, não compromete a atuação da Belinha nos 2 jogos. Pra mim, não comprometeu, ela realmente se anulou, mas eu acho que é muito mais pelo esquema como um todo do que somente a atuação da Belinha. E obviamente, né, a Emma foi extremamente inteligente de trocar a atleta que ia fazer aquele embate com ela por ali. Dudinha, pra mim, é um outro nome. A gente viu, infelizmente, a Dudinha se lesionando. Provavelmente uma LCA, ainda vai fazer exames. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo não tem nenhuma informação sobre ela, mas foi muito bom ver a atuação da Dudinha. Ontem também tava bem, até que se lesionasse, né? Mas fazendo pivô, sustentando a marcação, segurando a defesa, abrindo espaço, principalmente no primeiro jogo, pra Bia Zanerato, né? Forte fisicamente, com arrancada, com drible. Foi muito bom ver a atuação da Dudinha nesses 2 jogos. A Caroline, no primeiro jogo, eu senti que ficou muito mais responsável na parte defensiva, e aí quando ela vai muito pro defensivo, a gente deixa de ver o que a gente gosta de ver da Caroline, que é agressiva no ataque. Anula, ela fica anulada, né, um pouco ali no ataque, que é o que particularmente eu gosto de ver da Caroline, fazendo 1 contra 1, levando pra linha de fundo, barulhando a linha defensiva. Tainá Maranhão não se intimida, né? Ela vai pra cima, acho que precisa lapidar ainda as escolhas que a Tainá faz no jogo. Tem tomadas de decisões muito ruins, mas é um bom nome, é um grande nome da seleção brasileira hoje. Bia Zanerato bem, Marisa teve dificuldades, principalmente no primeiro tempo, no primeiro jogo, mas aí, gente, também era um confronto até desleal com ela. Não dá pra dizer que foi mal, mas também, assim, pra mim foi ok, a Marisa. Rafa e Aline Gomes, discretas, e aí ela não consegue se desenvolver em campo. Gabi Portillo, discreta. A Jo ontem teve alguns lances bons, de drible principalmente, né, deslocando ali a marcação, mas longe de ser incrível. Tarciane ontem foi infantil na entrada, aquele cartão da Tarciane foi, assim, indiscutível. De tudo que teve no jogo,
o cartão da Tassiane vermelho foi indiscutível. Kailane, Marta e Raíssa Bahia, pelo contexto que já estava no jogo, a gente não tem muito o que falar, não tem como avaliar, analisar muito bem as atuações delas três. Do outro lado, os grandes nomes para mim foram a Trinity e a Cooper, que fizeram chover no jogo. E um detalhe importante, que os Estados Unidos têm, para mim, uma recuperação defensiva muito forte, muito boa e muito rápida. Em alguns lances do jogo, o Brasil tinha uma certa vantagem na hora que estava atacando e rapidamente as atletas dos Estados Unidos se recuperavam. Às vezes tinha 2, 3 ali para fazer um contra um e teve um lance específico que eram 3 e rapidamente elas se recuperavam e já eram 7, fazendo uma superioridade numérica, e o Brasil não conseguiu sair disso, né? De saldo dessa data, que é parecido com o último, parecido não, igual ao último, né? O Brasil ganhou um jogo e perdeu o outro. De saldo, acho que coletivamente é muito bom ver que as atletas acreditam no modelo de jogo proposto pelo Arthur Elias, ainda que isso sacrifique o que elas têm de melhor. O exemplo da Caroline que eu dei aqui, né? Então, acho que esse é o saldo que a gente consegue ver nitidamente. A Emma, em alguma entrevista coletiva nesse período, falou sobre isso. E aí eu acho que isso é muito bom. Mas, pra mim, ficam algumas perguntas sem respostas. Que são, né? Como que fica o meio campo se não for a Angelina e a Duda Sampaio atuando juntas? Eu acho que o Brasil, já no modelo proposto, ele é muito exposto defensivamente. E sem as duas atuando juntas, essa fragilidade fica muito mais evidente. Para além disso, né? O modelo de jogo proposto é para ser extremamente ofensivo, vertical. Mas ontem, se a gente olhar os números, o Brasil não conseguiu ser tão eficaz, porque teve pouquíssimas finalizações. Primeiro tempo, inclusive, se eu não me engano, foi só uma. E aí, assim, por mais que se queira ser ofensivo, que queira ser vertical, anula um jogo que tenha aproximação, posse de bola, um controle melhor do jogo por conta dessa ofensividade, porque muitas vezes a sensação que eu tenho é que as meninas estão extremamente desesperadas para resolver a jogada o mais rápido possível, e isso faz com que elas sejam precipitadas, principalmente fica muito dependente, o Brasil fica muito dependente dos lançamentos, das bolas longas, e aí essas bolas longas resultam numas escolhas muito ruins no terço final. A gente fica sem efetividade, a gente fica sem qualidade para finalizar com atletas que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente vê, que são extremamente capazes de fazer isso com mais refino, com mais qualidade, com mais precisão. Então, assim, para além disso, né? Para além de perder na qualidade e essa pressa para resolver, a gente sustenta esse jogo 90 minutos. No primeiro jogo a gente viu que não. Ontem, por exemplo, já ali pro final do jogo, o Arthur tinha mexido praticamente no time inteiro. Acho que deixou só 3 atletas, contando com a Lorena no gol. E os Estados Unidos tinha mexido só 3 vezes. Então, assim, isso mostra que há um sacrifício que precisa ser trabalhado, pelo menos na minha visão. A gente tem coisas boas, tem um saldo positivo, alguns deles eu falei aqui. Tem muita coisa para ser reformulada e acho que dá para repensar, para redesenhar, porque daqui pro ano que vem, né, para a Copa, a gente deve ter pelo menos 4 data FIFAs para alinhar e fazer esses ajustes e chegar bem para a Copa do Mundo. E é isso, gente, foi mais ou menos o que eu pensei por aqui. Me conta aí, deixa nos comentários, se você chegou até aqui, obviamente, me conta aí nos comentários o que você viu, o que você achou, o que você gostou, deixou de gostar. Se você discorda, concorda, obviamente, tudo dentro da linha do respeito com a jornalista que vos fala e com as atletas também, beleza? É isso, um beijo, até o próximo vídeo.